Agora, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é um compromisso semanal meu contigo. Falar sobre relacionamento abusivo é falar sobre violência doméstica, é falar sobre abuso emocional, abuso físico, né? Eu gosto sempre de falar do abuso emocional, porque o abuso emocional é muito difícil de ser identificado. A gente, às vezes, aceita um ciúme excessivo, às vezes aceita a necessidade de controle do outro, né? A coisa de invadir a privacidade, aquela bateção de porta, né? A pessoa que não quer conversar é abuso emocional. Aquela pessoa que te bloqueia de tudo e te deixa completamente nervosa é abuso emocional, enfim. Porque é difícil mesmo da gente identificar. E é por isso que eu gosto de trazer esse assunto. Mas hoje a gente vai falar de forma geral de todos os abusos, tá? E, infelizmente, esse é um assunto urgente, porque agora na pandemia isso cresceu. E a gente vai conversar com a psicóloga clínica Adriana Cassetari, que veio nos ajudar a entender melhor como a gente deve lidar com abuso emocional ou violência doméstica, ou abuso de todas as formas. Adriana, boa tarde, como vai? Boa tarde, como vai? É um prazer falar com você. O prazer é nosso. Esse assunto para a gente é muito caro, porque nossas telespectadoras e telespectadores, porque alguns homens também sofrem abusos, eles merecem todo o carinho, todo o amor do mundo, né? O que é que a gente pode saber mais sobre relacionamento abusivo? Eu costumo começar assim esse assunto dizendo que relacionamento abusivo geralmente ele não muda, ele não acontece durante a relação. Ele já estava lá, mas você não percebeu. Então a pessoa não se torna abusiva, ela sempre foi abusiva. E é salvo a gente sempre falar que a gente confunde sempre carência com amor. Então, às vezes, a carência afetiva faz a gente aceitar coisas que não são certas, não são necessárias. Carência afetiva. E esse é um problema muito mais frequente, inclusive nas mulheres, né? As mulheres, elas também, por uma questão da própria sociedade, foram criadas para esperar um príncipe encantado. E elas ficam com aquele espaço ali para a entrada desse príncipe encantado. E, na maioria das vezes, elas descobrem que não era um príncipe. Acham até que era um sapo, não enxergam que é gente. E gente tem defeito, gente precisa de observação, né? Uma pessoa abusador, um abusador ou uma pessoa abusadora dá indícios de que é abusador? De que forma? Travou? Travou. Olha lá. Que pena, né? Porque o assunto é importante, o assunto é sério, mas a gente vai retomar. Retomou? Adriana, eu perguntei sobre os indícios Oi. sobre um abusador. O que a gente pode perceber? Então, a gente sempre tem que lembrar para as mulheres que, às vezes, o abuso também começa na amizade, não só no relacionamento amoroso. Então, eu gosto de falar sempre isso. Cuidado com quem você se relaciona e cuidado com o que você aceita na sua vida. Você pode ver uma pessoa controladora, uma pessoa que te persegue em todos os sentidos, tanto na parte emocional como quando ela vai ver como a pessoa está vestida, como a pessoa está se passando em determinadas situações sociais. Então, é salvo ressaltar que a gente precisa estar de olho quem anda em nossa volta. Isso é verdade. Bom você ter falado de amizade, né? Porque normalmente um namoro começa numa amizade e a pessoa, ela realmente mostra quem ela é. O problema é que normalmente vem a paixão junto e a paixão cega. É verdade isso, Adriana? Quando a gente está bem com a nossa autoestima, a gente está bem com a gente, está centrada, a gente consegue perceber o que é nosso e o que é do outro. O ruim é quando a gente pensa que o outro vai salvar a nossa vida e tapar aquele buraco que a gente sempre pensa que vai preencher. Eu gosto de falar que eu sou especialista na saúde da mulher. Então, isso é um caso recorrente de quando você aceita com medo de perder. Então, eu aceito que você fale alto, me pede desculpa porque eu não quero te perder. É gostoso a gente ter alguém que trata a gente bem, que acompanha a gente, mas não prenda no relacionamento.
É verdade. Esse medo de perder faz com que as mulheres aceitem muitas coisas, né? E, na verdade, gente, eu penso que perde ninguém, porque ninguém tem ninguém, né? A gente divide a nossa vida, a gente tem uma parceria, mas isso tem que ser saudável, isso tem que ser bom. Adriana, eu vou pedir 2 minutinhos e a gente vai retomar esse assunto já já, que a produção está pedindo para tentar uma reconexão aí um pouquinho melhor, tá bom? Então, segura aí que a gente volta em 2 minutos, combinado? Adriana... Olá. Vamos tentar retomar aqui um pouquinho o nosso assunto. Eu acho que, assim, entender o que é o abusador, a gente já está entendendo, o que pode ser um abuso emocional, o físico é mais na cara, né? Porque todo mundo sabe que é apanhar, né? Então, isso aí a gente não precisa de muito sinônimo, significado. Mas o que é que a gente pode fazer com a gente, já que não mudamos o outro? Minha mãe sempre disse, ninguém muda ninguém. O que é que eu posso mudar em mim para ficar mais esperta em relação a esse tipo de comportamento? Em primeiro lugar, a gente precisa se respeitar. A mulher demorou para conquistar um espaço e ela não sabe ainda o tamanho que ela tem para começar a se respeitar. Não aceite voz alta, não aceite reclamação absurda. Você sabe o que é e o que não é para você. A mulher tem a mania de achar que o homem é o mais forte, o homem pode fazer isso. Não, a gente tem que se respeitar. Dentro de casa, nunca deixe ninguém levantar a voz para você. Quanto mais alto ele falar, abaixa a sua voz, porque ele precisa abaixar também. Seja em lugares que você trabalha, seja em casa, em qualquer lugar. A mulher precisa se respeitar e não deixar o abusador tomar conta do lugar. Perfeito. Então, lembrar de quem se é, né? Porque às vezes a gente fica achando que a gente é menos. E o marido é o que manda na casa, ele é que sabe, ele é o líder dessa família. E, na verdade, a gente já sabe que os dois juntos constroem uma família. A Bíblia fala isso desde sempre, né? A mulher sabe edificar a casa. Então, precisa dos dois. E sabedoria não é ser essa mulher que se humilha. Não é verdade, Adriana? Não, e sabe, agora nesse tempo de pandemia, as pessoas começaram a perceber quem realmente está do lado dela durante a vida inteira. Porque você trabalha, você tem os seus afazeres, você realmente não sabe com quem você casou. Então, na pandemia, a gente teve muitos casos de pessoas que sofreram abuso, e não é apanhando, não, abuso psicológico, de ficar presa em casa, de começar a falar o que você tem que fazer, o que tem que não fazer, você pode comer o que você não pode comer. Eu recebo muitas queixas disso dentro do consultório. E você vê que é uma coisa recorrente, mas a gente não tem espaço para falar para as pessoas que isso não é normal. Que bom que a gente aqui pode e deve falar que isso não é uma coisa normal. Muito obrigada pela sua participação, Adriana. Uma ótima tarde para você e até a próxima, viu? Obrigada. O Instagram da Adriana é a Adriana Cassetari, tá bom? Você pode deixar um recadinho lá para ela.